Aqui é assim. Pá, 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 pá. É muito legal. Professora Tabita Maciel com você, juntamente com o Sam, meu querido, nós vamos para a aula 51.1. 51.1. É sim. Galera, ó, nós estamos quase na reta final. Então, eu gostaria que você, professor presencial, você, querido aluno, desse um feedback para o seu professor presencial, para que ele entre, né, em contato aí com a gente, para a gente trocar algumas informações de como foi o andamento desse terceiro ano, tá bom? A gente, professor Silvio e professora Otávia, vamos ficar muito felizes em receber esse feedback de vocês. Estamos aqui para construir algo de qualidade para vocês. Então, a gente precisa ouvi-los, tá bom? A gente vai ficar muito contente. Tá bom, prof. presencial? Podemos contar com sua parceria? Claro, né? Vocês são maravilhosos, maravilhosos. E a gente fica assim, muito grata a cada dia por cada feedback que a gente recebe de vocês, tá bom? Tamo junto. Vamos embora? Aula 51. Olha o que a gente vai falar. Professora, nós vamos brincar de piratas. Não. Não vamos brincar de pirata, não. Tá pro teu olho, não. Pode abrir teu olho aí, rapaz. Nós vamos falar sobre biopirataria e não é legal, não. Não. Brincar de pirata até que vai, mas não é legal, não. A biopirataria não é boa, tá? Vamos ver o que é, de fato, essa biopirataria, os danos que causam. E a gente vai ver que tem biopirataria de plantas e biopirataria de animais. Tá bom? Então, vamos construindo. Para isso, a gente tem a seguinte habilidade. Conhecer e relacionar a biopirataria e as suas consequências biológicas e econômicas para a região. Caramba, prof! Vai interferir na economia do local onde nós estamos inseridos? Sim. Do local onde esses organismos, esses seres vivos são extraídos, suprimidos desse lugar. Problemas e problemas. Então vamos lá, biopirataria, ou seja, pirataria, lembra aqueles filmes onde vocês tinham as navegações? Aí, de repente, você tinha lá um barco grande, aquele nevoeiro, de repente aparecia aquele... Olha a professora fazendo som. Sabe o que era? Algum pano, algum tecido, né? Aí, daqui a pouco, aquele nevoeiro abria assim, ó. Viajou comigo? Poxa, vem comigo na minha viagem, né? Aí, abriu aquele nevoeiro, o que aparecia? Aquela caveira. Piratas, a pessoa da embarcação já se tremia todinho, porque sabia que aquele barco pirata iria encostar ali naquele outro barco e eles iam levar tudo que eles pudessem. E olhe lá se ele deixasse alguém vivo, né? Olhe lá se deixasse alguém vivo, tá? E aí a gente tem biopirataria no nosso Brasil, dentro dos nossos biomas. Pessoas de má intenção, má índole, levando informações, levando genes, levando matéria-prima. E essa matéria-prima, eles ainda ganham com isso. Lucro com isso ainda vem jogar a conta pra gente. É porque eles querem revender. Aí quem compra? Tenso, né? Vamos lá para o conceito do que significa isso. Olha lá no quadro. Biopirataria é a exploração ou a apropriação ilegal de recursos da fauna e da flora do conhecimento das comunidades tradicionais. Queridos, preste atenção aqui, ó. Está destacado a apropriação. A professora vai colocar... a professora vai sublinhar ainda mais um pouco, tá? Caneta... Muito obrigada, canetinha. Apropriação ilegal, é criminosa. Tá? Quando a gente fala de uma apropriação indevida ou ilegal,
Ela tem que começar de atitudes pequenas, por exemplo, cortar o mal pela raiz do início. Ou uma criança que chega em casa com algo que não era seu e saiu de casa, na mochila não tinha aquele item e voltou com um item que não era. Não foram os pais que compraram, você tem que cortar isso na hora. Porque vai aprender que isso é natural e isso não é natural, isso é ilegal. Ah, professora, agora vai pra cadeia porque pegou o borrachinho, a caneta top, coloridinho do colega. Opa! E aí, você vai crescer. Vai achando que algumas coisas são muito comuns, todo mundo faz. E aí você pode se tornar uma pessoa fora da lei, fazendo coisas ilegais. É verdade, falei. Então, olha aí, ó. Pode ser dos recursos da fauna, da flora e do conhecimento das comunidades tradicionais. Como assim, professora? Olha aqui para mim. Existem culturas, existem conhecimentos que fazem parte de comunidades indígenas, quilombolas, tá? Ribeirinhos, populações tradicionais, pessoas que vivem ali, naquele ambiente natural, e que eles cresceram, conhecimentos passados de geração para geração. Eles não aprenderam aquilo na escola. Foi aqui, ó, boca a boca, ouvido atento nas explicações, em como fazer determinados remédios naturais, como utilizar esses recursos do ambiente de forma equilibrada, porque eles estão até hoje ali. Não são eles que estão danificando nada. Eles estão ali há muito tempo. Quando a gente falou ali dos problemas ambientais, não são ocasionados por eles. Pelo contrário, né? Eles também são prejudicados quando a gente tem essas interferências, tá? Então, até o conhecimento deles, que a pessoa chega lá tranquilo, como que não quer nada, vai chegando e vai perguntando e vai anotando e vai registrando e aquilo ali, ele vai, escreve alguma coisa, né? Publica alguma coisa, não dá nem as horas para a pessoa de quem ele tem aquela informação. Isso também é biopirataria. Isso também é biopirataria. Você está tomando posse de um conhecimento, de uma informação que você não tinha antes. Não era seu. E está fazendo uso e lucrando financeiramente com aquela informação, sem dar as mínimas para quem você retirou, utilizou essa informação. Pensa que o negócio é sério? É. Sim, senhor. Joga lá na imagem, eu quero destacar essa imagem aqui, terrível. Ai, que horror. Uma garrafinha d'água. Disfarça que está propaganda aí, né, mãe? Olha aqui. Essa é uma ave. Pelo bico a gente sabe que é um papagaizinho, né? Esse animal foi colocado, eu não sei como é que é a parte inferior ali, mas para ele ser socado não vai passar por dentro dessa abertura superior ali, não tem como. Mas ele foi colocado ali e ali tem outros que estão nesse local. Essas aves estão mortas, gente. Olha aqui para mim. A biopirataria, ela é tão danosa, que faz com que uma pessoa se ache dono, eu acho que do mundo, né? Pegar um animal que tem asas, que se desloca, que é ativo, que é tagarela, como um papagaizinho, um periquitinho, arara, precisa de espaço, socar ela dentro de uma garrafinha. É maldade, é crueldade. Requintes de crueldade. Para quê? Para extrair alguma coisa? Para poder domesticar? Para a pessoa quer, porque quer, e eu quero esse lá da Amazônia. Eu quero lá do Cerrado. Eu vi, é bonito, tá? Aí a professora tem que se segurar aqui, porque senão vai dar ruim. Mas, reflita. Imagine você dentro de um cano.
Cara, tem gente que tem asfixia, né? Asfixia não, tem... Esqueci, não é... Claustrofobia, obrigada. Por isso que o lobo tá aqui, gente. O lobo, vocês um dia vão conhecer o lobo. Claustrofobia, obrigada. É a claustrofobia, lugar apertado. Eu, quando entro em algum ambiente de elevador, se tiver muita gente, eu saio. Eu não entro, não. Fico agoniada. Imagine 10, 15 pessoas num espaço bem pequenininho. Então, você mesmo entrar dentro do... Você... Gente, é horrível. Horrível. Né? Imagine, pense se você não gosta, por que você vai achar que o animal vai gostar? Né? Mas essas pessoas, elas estão fazendo algo legal, então, para elas, o erro ali está comum. Costumou. Joga na tela. Olha lá, o conceito de biopirataria surgiu em 1992 com a Convenção sobre a Diversidade Biológica apresentada na ECO 92. Então, esse evento marcou um fato histórico que foi discutido pela primeira vez e foi criado, então, esse termo biopirataria, falando da problemática tanto relacionada à fauna quanto à flora, ou seja, exploração ilegal, transporte ilegal desses recursos, tá? Desses organismos vivos e também do conhecimento. Olha lá, a biopirataria acontece em qualquer país no mundo que possua recursos naturais com potencial de comercialização. Como assim, professora, potencial de comercialização? Existem alguns organismos que fazem controle populacional. São predadores de determinados grupos de seres vivos. E, às vezes, eles não estão naquele local, mas eles podem se adaptar em uma outra região e eles são retirados, então, daquela área, o habitat dele natural, e levados. Tá? A biopirataria. Outros organismos têm características genéticas potenciais que podem fazer com que haja o surgimento, por exemplo, como é que fala? De um princípio ativo. Aqui a gente está mostrando aqui a borboletinha, mas existem princípios ativos nos vegetais que são utilizados para a fabricação de medicamentos. Por que não faz essas negociações entre os países de forma cordial, de forma ali, né, em cima da mesa, né, tudo ali às claras? Aí a gente observa que nesses países que não existem ou existem mais intensivamente a biopirataria, há uma fragilidade legal, há uma fragilidade das políticas públicas, políticas e internacionais, né? Que permitem com que a pessoa prefira fazer algo ilegal do que entrar em um acordo de forma legal. A nossa floresta, os recursos que nós temos, todos os recursos internos a essa floresta, internos aos organismos presentes nessas florestas, são parte do patrimônio natural daquele ambiente. Precisam ser cuidados e tratados com a maior cautela possível. E quando essa legislação não assegura tudo isso, há essas situações de contrabando, né? As biopiratarias, tá? Principalmente de olho naquelas que podem contribuir com o surgimento de algum produto, de alguma substância que essas pessoas vão lucrar com isso. Comercializar, potencial comercial. Né? Vamos lá, então? Olha lá. No Brasil, o tema ganha uma dimensão enorme devido ao fato de esse ser o país com a maior biodiversidade do planeta e que ainda há um potencial muito grande e inexplorado. Como assim? Porque muitos representantes de vários grupos, tanto animais quanto vegetais, nem foram catalogados. Nem foram catalogados. Vocês viram ali a entrevista do Centro de Reabilitação, CETAS, quando a professora, né, do bióloga ali, Marilúcia, falou da questão de que foi descobertos o Calicebus bruneus, o rondônio,
né? Primatas. Recentemente. Então, existe muito animal ainda, querido, para nós tomarmos consciência de que eles existem. E quando você permite, o país permite a biopirataria acontecendo, você está impedindo que a produtividade científica, a produção científica, o conhecimento científico sobre aquela espécie, para saber quais os potenciais dessa espécie para a humanidade, se perca. Que a gente não sabia nem que ela existia e já entraram aqui, já levaram, já foi. Vocês estão entendendo a problemática? Muita coisa, muitos animais, muitos organismos, muitas interações, nós nunca nem vamos saber que existiram. Já estão em outros lugares do mundo. E aí, quando a gente vai fazer uso, a gente vai dizer, nossa, mas de onde é isso aqui? Aí a gente descobre que é originário da nossa região. Isso dói, né? Eu fico incomodada com um negócio desse. Mas vamos lá. Olha lá no quadro. O Brasil também possui potencial genético que atrai a atenção e o interesse de indústrias alimentícia, têxtil e farmacêutica de diversos países. Aqui a gente tem a filomedusa, que é uma pererequinha aqui da nossa região. Ela é desse jeitinho mesmo, né? Toda verdinha. E o que acontece? Ela secreta uma substância, um líquidozinho, parece um leite, né? Eles nessa região aqui, dorsal, elas vão liberar, tá? Essas substâncias. E algumas comunidades indígenas fazem alguns rituais utilizando essas substâncias e eles acreditam que seja para fortalecer o sistema imunológico, né? E existem essas substâncias, elas provocam alucinações e elas têm princípios, né, ativos, têm estruturas biomoleculares que podem servir para a fabricação de um anestésico, ou seja, para outros tipos de produtos que podem servir farmaceuticamente ou em outras formas de comercialização, tá? Então, o que a gente precisa destacar aqui é justamente isso. Cada organismo presente nesses ecossistemas tem um potencial. Algumas não tanto, não são vistas comercialmente. É igual a algumas localidades, né? Não tem atrativo. Não tem uma cachoeira, não tem uma queda d'água, não tem montanha para escalar, não tem lugar para saltar, né? Os pontos turísticos têm que ter algum atrativo para ter o lucro. Então, algumas espécies também têm que ter alguma coisa a mais para que se torne atrativo e que cause, né, provoque essa intenção maldosa, maliciosa da biopirataria, tá? Mas a gente tratando de uma forma, criando leis que assegurem essas existências dessas espécies, manutenção delas na nossa localidade e, importantíssimo, incentivando pesquisas científicas, incentivando o avanço do conhecimento. Porque uma vez que um pesquisador consegue chegar a essas localidades, ter recursos para se manter estudando determinadas localidades, ecossistemas, vai chegar nos animais, vai conseguir assegurar, vai avisar as autoridades do potencial dessas espécies, seja de fauna ou de flora, e aí, consequentemente, pode-se criar leis. Mas se não tiver esse incentivo, como é que esses pesquisadores vão estar lá? Aí realmente vem alguém pelas fronteiras, entra na nossa região e aí leva as informações consigo. Vão embora. E a gente não tem nenhuma informação disso. Às vezes não chega, às vezes chega, às vezes não chega a a gente não fica sabendo, tá? Olha lá, no 4. Um caso famoso é o do veneno da jararaca, que teve o princípio ativo descoberto por um brasileiro. Mas o registro, olha que coisa, para não dizer outra coisa.
Mas o registro acabou sendo por uma empresa americana, Squibb, que usou o trabalho e patenteou, moço. Oxi! Patenteou a produção de um medicamento contra a hipertensão, o captopril. Não sei o que é isso, não. Ah, sim, a gente conhece, né? Captopril. Então, ele foi descoberto pelo brasileiro. Só que patenteado lá por uma empresa americana. Na década de 70. Olha só que situação. Né? Por que que não houve um incentivo para essa pessoa, então? Ele já devia ter feito essa, né, essa observação, mas quem tem mais condições consegue chegar a esse nível de patentear, de custear um trabalho. Gente, pesquisa dá trabalho e pesquisa envolve e precisa de recursos. Às vezes a pesquisa pode demorar anos, principalmente quando a gente está falando de biomoléculas, análises bioquímicas. Precisam ter reagentes, precisam ter maquinário, tecnologia para separar essas moléculas, para separar esses elementos, entendeu? Na tora não dá. Aí vem os outros que são mais espertos e aí levam a fama, tá? Olha lá, a gente também tem muitas serpentes e essas serpentes, principalmente os boídeos, eles são muito utilizados na biopirataria, mas para aquelas pessoas que adoram, né? Estar ali desfrutando da exibição desses animais. São animais que têm o seu habitat natural. Então, eles não eram para estar expostos, não são para ser exibidos, eles são animais, precisam crescer, se desenvolver, se reproduzir no seu ambiente natural. Vamos embora. A biopirataria no Brasil teve início logo após seu descobrimento, em 1500, quando os portugueses se apropriaram das técnicas de extração do pigmento do pau-brasil, dominadas pelos povos indígenas. Aí aqui a gente tem uma situação, né? Essa árvore, o pau-brasil, começou a ser extraído, começou a ser utilizado de forma desordenada e hoje a gente tem alguns locais ainda com alguns exemplares no ambiente natural desse pau-brasil. Aí a gente vai lembrar também das seringueiras, não é? Tanta coisa, gente, a extração da borracha, tá? E essa questão desses países, né, os portugueses, a colonização, tudo trouxeram muitas influências comerciais e que acabaram acostumando, vamos dizer assim, né? Os professores de história vão conseguir se apropriar muito mais do que eu, mas eu vou falar bem na questão biológica. Começaram a se apropriar de forma desse material, desse produto, de forma desgovernada, de forma intencional e simplesmente com a necessidade e vontade de comercializar, ganhar, lucrar, lucro. Por que as pessoas elas não conseguem parar de pensar tão pontual? Tem que pensar global, tem que pensar nas gerações, tem que pensar, enfim. Aí a gente vai entrar aqui na biopirataria de plantas, ok? Tem biopirataria tanto de animais quanto de plantas. Detentora do ecossistema mais rico do mundo, ou do Brasil, perdão, a região amazônica desperta um crescente interesse internacional, não somente por sua biodiversidade, mas pelos conhecimentos milenares de seus habitantes sobre as plantas e medicinas alternativas locais. Quantas informações, quantos aprendizados são passados de uma geração para outra através dessas comunidades tradicionais. Hoje, se hoje a gente tem esse equilíbrio em algumas dessas regiões, é justamente devido a
a esse cuidado, né, desde sempre dessas populações que sabem sim fazer uso dos recursos, mas de forma não exploratória, de forma não degradante, tá? Ok? E aí a gente vai ter situações que vão estar sendo internacionalmente conhecidas. E para os países que permitem e que não são mais severos nesse sentido, para minimizar as ações dessa prática da biopirataria, fica ruim. Olha lá, o bioma amazônico ocupa cerca de 50% do território nacional, abrange vários estados brasileiros e alguns países vizinhos. Mas toda esta amplitude vai dificultar a fiscalização. É outra situação problemática. A baixa fiscalização existe? Existe. Porém, ainda não é satisfatória. Não consegue ser 100%. Sendo um alvo fácil e vulnerável, pode colocar, para a biopirataria. A maioria desses recursos naturais explorados, pode jogar na tela, querida. Pode jogar na tela. Ok, a maioria dos recursos naturais explorados ilegalmente pelo mercado internacional é extraído da Amazônia. E aí o que acontece, né? A amplitude, o maior bioma do Brasil, faz fronteiras com vários outros países e essas fronteiras também não são vistoriadas. A fiscalização, os pontos de entrada para essa comercialização ilegal, exploração ilegal da nossa flora e da nossa fauna, desse conhecimento adquirido ao longo dos anos, fica de fato totalmente vulnerável, fica totalmente exposto, tá? Ai, caramba, é muito chato, mas é uma realidade. Então, o que a gente precisa? Para fiscalizar, olha aqui para mim. Para que se tenha um processo de fiscalização, eu preciso ter pessoas naqueles locais. São localidades de difícil acesso. São locais onde eu não tenho vizinhos. Então eu preciso dar uma forma, melhor forma possível, permitir que essa fiscalização chegue até lá, seja mais frequente e seja de forma proveitosa. Aí vai ter que ter um interesse político, né? Tem que ter um interesse político para poder agir de forma mais enérgica, tá? A gente está falando de biopirataria, mas tem outros fatores que também vão chegar à nossa civilização, outras problemáticas relacionadas diretamente ao ser humano, né? Você sabe do que eu estou falando, também vindas oriundas dessas entradas pelas nossas fronteiras, tá? Vambora. Um dos casos de destaque de biopirataria no Brasil foi o contrabando de 70 mil sementes da árvore da seringueira. 70 mil sementes da seringueira, na região de Santarém, no Pará, em 1876, pelo inglês Henry Wickham. Henry Wickham. Pois é. Tem muita história aí a respeito desse camaradinha, mas olha só. Olha aqui para mim. A seringueira, a gente pode fazer o lácteos, fazer o borracha, beleza? A gente sabe de tudo isso. Eles pegaram as sementes. Queridos, sementes, vegetais, os próprios animais são patrimônio natural. Não pode sair assim. Eu não posso chegar no determinado local, no outro país, e sair coletando as sementes, não. Eu estou subtraindo algo de algum lugar. Eu estou
fazendo um ato ilícito. Aí eles pegaram essas sementes, levaram para os seus locais, né, para os seus países, e começaram a produzir a seringueira. E aí muitos produtos foram fabricados e aí a gente vai comprar. Tá? Então, precisa de quê? Leis, esforço das nossas políticas públicas, né? Dos nossos governantes. Talvez, né, existam alguns pontos que são fiscalizados. Até mesmo os satélites e tudo, né? Existem essas situações. Mas ainda não é satisfatório isso aí. Ainda acontece muito. Olha lá. Essas sementes foram contrabandeadas para o Royal Botanic Garden, Londres. E após a seleção genética, presta atenção, após a seleção genética foram levadas para a Malásia, cada vez se distanciando mais, África e outros destinos tropicais. Depois de algumas décadas, a Malásia passou a ser o principal... Presta atenção, galera. Presta atenção. Pegaram as sementes, extraíram o potencial genético dela. Aí, ó, depois foram espalhando. Aí a Malásia ficou sendo reconhecido como o principal exportador mundial de látex, produto originado da nossa seringueira, dando prejuízo econômico ao Brasil. E o Brasil, desculpe a expressão, tomando na cabeça, né? Pip! Pegou legal, tá? Então, quando a gente vê, eu já tive uma situação em que estava fazendo trilhas, não vou dizer a localidade, mas estava fazendo trilhas, estava fazendo pesquisa, e o que aconteceu? A gente se deparou com uma pessoa que, quando percebeu que nós estávamos indo em sua direção, ele vinha em direção contrária, quis fugir. Aí eu acelerei o passo. E aí a gente se encontrou, se topou, e aí quando eu percebi que era uma pessoa estrangeira, porque ela não estava falando, eu não estava entendendo nada. Aí eu falei, caramba, o que essa pessoa está fazendo aqui? Aí eu olhei o que estava sobre as suas mãos. Eu era estudante ainda, tá? E vi algumas sementes. Então, olha só. Tem muitos estrangeiros, né, chegando com algumas intenções. E aí a gente é um povo muito solidário, é um povo muito receptivo. E esses outros países se aproveitam disso, né? Que a gente gosta de receber bem. A gente não tem esse negócio não, pode vir falando a língua que for, nem fala a língua daquela pessoa, mas começa a se comunicar, acha um jeito para se comunicar tranquilamente. E aí vai falando tudo. Tem gente que já está esperta. Tem gente que é esperta. Não fala não. Ou então, só fala depois que acontecer algumas outras situações. Gente, vou parar de falar disso. Vamos embora para a aula. O exemplo mais conhecido é o próprio pau-brasil, cuja exploração no período colonial foi responsável por devastar um dos maiores biomas brasileiros, sim, a Mata Atlântica. Uma região, um bioma extremamente importante, que deu uma biodiversidade fantástica. Porque o relevo, o clima, os organismos existentes, toda a umidade, toda a retenção, toda a forma de vida vegetativa ou animal daquele local, deste bioma, foi explorado e nós temos fragmentos. Se você observar mapas de algumas décadas atrás e ver o que se transformou a Mata Atlântica hoje, tá complicado, tá? Tá complicado. Muitas formas de vida foram perdidas. Muitas a gente não vai saber mais, nem que elas passaram por ali. Vambora.
Outro caso clássico é do açaí, que chegou a ser patenteado pela empresa japonesa Kaka-Eila Corporation, mas que devido à pressão de diversas ONGs, é muito importante isso, né? E da mídia, teve sua patente cassada pelo governo japonês. Ok, então algumas coisas dá para botar a boca no trombone e sim ter a remediação disso. O cupuaçu foi registrado por uma empresa japonesa que detém os direitos mundiais sobre a fruta e seus derivados. Cupuaçu tem aqui? Não tem, gente? Chocolate é bom, não é? Tem gente que não gosta não, mas eu amo, né? Esse fato prejudica economicamente os produtores brasileiros nas exportações do fruto. Produto daqui da nossa região, fazendo muita gente lucrar e muito, tá? Por falta dessas políticas que nos assegurem as saídas, sejam de sementes, sejam de folhas, sejam de raízes, sejam de biomoléculas de algum organismo vivo, no caso de animais, tá bom? Aí a gente está falando aqui sobre biopiratarias de animais. A gente tem algumas imagens aqui, ó, os periquitinhos presos, né? Conseguiram capturá-los, eles estavam ali nas caixas. Os bichinhos ficam, gente, é tanto calor que começa a cair as peninhas dele tudinho, tá? As espécies de animais que vivem na Amazônia, Mata Atlântica, nas planícies inundadas do Pantanal e na região semiárida do Nordeste são capturadas e vendidas ilegalmente. São levados nessas caixotes aí, olha, tudo amassadinho, tudo como se fosse um objeto, gente. Que coisa, né? Mas a gente tem exploração humana, que dirá de animal. Tem gente que não considera animal como ser vivo, né? Transportados no interior de caixas, fundos falsos de malas, dentro de tubos de PVA, entre outras formas, sendo muito agressivo aos animais, que muitas vezes chegam a morrer antes mesmo de chegar ao local de destino. Claro, calor demais, está acostumado com um espaço e agora está reduzido ali naquele espaço, muito calor, com fome, não se alimenta. Quem dá aquelas características da sua alimentação, da sua plumagem, a coloração do seu bico, o brilho naqueles olhos, é a própria relação que esses animais têm com a natureza, o local onde eles estavam inseridos, o seu habitat natural, né? Dos animais silvestres comercializados no Brasil, estima-se que 30% são exportados. Galera, 30%, tenta tirar 30% do teu salário. Falar pro teu pai, mãe, né? Os salariados. 30%, tira 30% do teu salário para ver se tu não vai achar ruim. E agora 30% dessa biodiversidade comercializada de forma ilegal. Grande parte da fauna silvestre é contrabandeada diretamente para países vizinhos, através das fronteiras fluviais, porque é mais fácil fugir pelos rios, né? E secas. Destes países fronteiriços seguem para países do primeiro mundo. Primeiro mundo aonde, né? Em quê? Pergunto. Aí a gente tem algumas espécies, tá? A gente vai mencionar aqui para vocês que são facilmente contrabandeadas. O mico-leão estrela, Calitrix jacus, macaco prego, cebus apela, preguiça de 3 dedos, bradipus tridáctilos, tamanduá mirim, coisa mais linda, tamanduá tetradáctila, cascavel, crotalus duriçus, jacaré caimã, vou ler só o gênero, tá? Que é o primeiro nome ali. Iguana, pássaro preto, Gnorimopsa, curió, papagaio, cardeal. Então, esses animais todos, eles podem ser comercializados devido ao potencial que eles vão ter na natureza. Galera, então, fica aqui o meu coração, tá? De uma certa revolta nessas ações praticadas pelos seres humanos e da falta de políticas mais severas para a gente impedir esses processos, tá bom? Fico aqui, me despeço de vocês, um forte abraço, até a próxima.